depois de muito ano como funcionalismo público no estado do Rio Grande do Sul, 20 anos, né, praticamente, fiz o concurso para o campus de Videira em 2009. Aí eu fiquei classificado em 2010, em maio, dia 5 de maio, o IFC, que a reitoria, liga para mim, eu estava em sala de aula, no ensino médio, dando aula, chamaram para entregar a documentação, e dia 10 de maio cheguei aqui a entregar a documentação, na reitoria, dia 14 de maio estava dentro do campus de Ibirama trabalhando já, iniciando o campus como o primeiro funcionário do campus. Então, dentro dessa questão toda, né, a gente vem trabalhar aqui, construir um campus e entender como é que a quantidade de funcionários que precisavam para dentro do campus, desde docente como técnicos administrativos, para poder ter uma estrutura. E junto com isso pensar também a questão trabalhistas, como é que anda o trabalho de cada um e os direitos e os deveres de cada um dentro dessa concepção. Então a gente começou em 2010 a construção do campus, sem estrutura nenhuma, sem direção, praticamente uma direção do estado de Santa Catarina cedida, que em outubro foi destituído, que aí um professor chegou e assumiu o de eletromecânica como direção. E eu estava na coordenação adjunta do campus. Começamos a discutir a necessidade, a partir disso, de ter uma organização sindical dentro do campus. E essa organização sindical, mesmo nós estando em 4 técnicos administrativos, que era eu, o Guilherme, a Edna e o José Décio, em 2010, a pensar com uma estrutura sindical para ter amparo quando precisasse de qualquer coisa que acontecesse, de assédio, de legislação não cumprida, direitos trabalhistas, cumprimento da força, dimensionamento da força de trabalho, todas essas relações que precisavam. Aí em 2011 chegou o Rodrigo, a gente começou a discutir, como técnico administrativo, a busca de uma entidade sindical. E eu fui atrás procurar a entidade sindical, a FASUBRA, porque a FASUBRA, lendo sempre que nos órgãos federais, os técnicos administrativos sempre teve um sindicato específico nas universidades. E os institutos federais, como a criação é recente, né, não tinha ainda bem direito a ideia de que era um sindicato de técnicos, né, sim, nessa relação. Daí a própria FASUBRA orientou que era o Sinasef que estava trabalhando com isso dentro dos institutos federais. Então, dentro do Instituto Federal. Daí o Rodrigo trouxe, em dezembro de 2011, veio o pessoal de Concórdia falar um pouco com nós, lá de Concórdia, do Sinasef de Concórdia. E não o Sinasef do Rio Grande do Sul, de Concórdia. Conversamos, mas aí era para criar a ideia era criar um sindicato internamente, porque era uma política das escolas agrotécnicas, que foram o UFC, nessa concepção já tinha o seu sindicato interno, né? Não tinha essa expansão, que essa é uma questão bem diferente dentro da estrutura dos institutos federais. Mas nós não tínhamos a demanda suficiente, precisava no mínimo 10 técnicos administrativos para formar uma chapa, para cumprir o que o estatuto do sindicato exigia. Nós estávamos em 5 não tinha como. Aí começamos a conversar, eu fui procurar, na época, o sindicato aqui de Rio do Sul, para pensar uma possibilidade do campus Ibirama, ter assessoria com o campus de Ibirama, como nós organizarmos a sessão sindical. Aí conversando na época com o João, com o Lauri, que estava na gestão, a gente foi conversando, vindo, e aí veio a proposição da discussão da incorporação dos funcionários de Ibirama. Porque os docentes, no começo ninguém queria se filiar. Então, os técnicos administrativos, né? E os técnicos administrativos que queriam se filiar era eu. Não tinha mais ninguém nessa questão da filiação. E tanto que sou o primeiro filiado de Ibirama no sindicato, hoje Sinasef Alto Vale Itajaí, né? Que mudou o nome. Então, naquele período, conversando com a equipe diretiva local, aqui de Rio do Sul, tinha que fazer uma assembleia para
ter autorização dos filiados para incorporar um outro campus que era fora da seção, por causa do CNPJ. Tinha que fazer todo esse processo de alteração junto aos órgãos que controlam os sindicatos, né? A parte legislativa, para autorizar que seja fora da seção do local da localização. Aí foi feita a assembleia, na assembleia foi discutido bastante, né? Tinha alguns que não eram contra, né? Que tinha que informar separado, porque era outro campo, seria questão de deslocamento, toda a estrutura em si. Mas a maioria decidiu pela incorporação. Aí vai para a documentação, altera para poder incluir. Aí, em 2014, se eu não estou enganado, é a minha filiação. O início da minha filiação em 2014, no Sindicato Rio do Sul, né? Seção Rio do Sul. E depois eu entrei junto na primeira coordenação com a Tamires, que houve ali, ninguém queria assumir, a Tamires montou a chapa, pediu se eu participava, eu acabei entrando junto, que foi aquele grupo que se tornamos em 3 para terminar a sessão, né, que ficou até aquele período ameaçado de ser extinto o sindicato, e aí é uma coisa interessante pensar. Qual é o papel do sindicato nessa relação toda? Quais as experiências que eu tenho? Porque eu, quando era novo, trabalhava na agricultura, eu participava do movimento dos pequenos agricultores, dos sindicatos, não era filiado, não era da coordenação, mas fazia parte da Associação dos Sindicatos dos Pequenos Agricultores, né? Depois, como funcionário público, se tornei professor do Estado do Rio Grande do Sul, participando do sindicato CEPERGS, lá, que é um dos maiores sindicatos aí do Brasil, movimento, né? E na universidade eu fui coordenador, participei da direção, da coordenação do sindicato do SIMPRO, sindicato dos servidores particulares da universidade particular. Ela é comunitária, né? Dentro da legislação, mas com fins particulares, né? Então toda essa experiência vem e me traz uma coisa que é interessante. Que a primeira coisa que os filiados, principalmente de Ibirama, quando houve essa proposição da extinção da seção Rio do Sul, a preocupação dos filiados não era brigar pelos direitos trabalhistas, em sim pela Unimed. Como é que fica meu plano de saúde? Então nós temos uma questão que é importante discutir. Qual é o papel mesmo de um sindicato, o sindicalizado, para que ele procura um sindicato? É para garantir a legislação que rege todo o seu trabalho, como é que é os assédios, como é que são as garantias que você está tendo todos os recursos para trabalhar, como é que é o respeito dentro da instituição. A maioria preocuparam se iam perder o plano de saúde, como é que ia ficar. Então era uma questão importante, que foi um debate muito grande lá dentro do campus, que todo mundo me procurava, que eu tinha que dar uma solução. Como dar uma solução dentro de um campus, você sozinho, se ninguém queria ser candidato para constituir a continuidade de uma sessão nessas garantias todas. Depois que acabou dando certo, que veio a sessão e a gente conseguiu montar de novo. Fiquei mais um ano junto, daí entrou a Paula como coordenadora, né? Dentro dessas relações. Então são atividades que na construção foi bem penosa lá para Ibirama, construir uma participação sindical, e até hoje, infelizmente, nós temos vários servidores não filiados ao sindicato e não querem saber do sindicato. Inclusive alguns se filiaram, mas para saber o que estava sendo discutido do que procurar a defesa dos seus direitos, só para ver se tinha algum cunho político contra eles. Né? Faziam parte da direção, se filiaram, tanto que não durou 2 anos, se desfiliaram, quando houve nas assembleias adesão às greves. Eles eram contra a greve, eram contra tudo, e saíram do sindicato desfiliado. Então, se a gente olhar a quantidade de servidores de Ibirama, de funcionários, docentes e técnico administrativo, é muito baixa a filiação. É muito baixa. São poucos que têm uma consciência de participar de um movimento coletivo para o bem-estar de todos.
não um movimento individualista que só pensa em si, no seu próprio umbigo. Essa é uma questão importante para estar discutindo. Essa mudança para a seção se tornando Alto Vale não mudou a forma de pensar lá do pessoal, assim, como agora é uma seção única? Assim, alterar o nome, se fosse o fator principal, teria que estar uma grande adesão. O que movimentou foi um pouco quando o Rio do Sul ia na greve, conseguiu ir lá, deu uma visibilidade e mexeu com a sociedade local, tá? Mexeu, eles não gostaram, a direção, o local da instituição, respeitaram, mas ficaram, e a própria sociedade, a comunidade de Ibirama, ficou receosa com isso, porque isso não era prática de uma organização coletiva ir para frente da instituição e cobrar as coisas que sejam cumpridas de fato, o que está no orçamento, o que está na legislação, o que tem que ser aplicado, os direitos. Então, só mudar o nome não é o fator, é a questão mesmo de consciência, de que quem tem uma linha e não quer mudar, ele não vai mudar nunca. Ele vai continuar daquela forma no canto lá e não quer participar das coisas. Então isso ficou bem claro, quem participou lá do grupo é o mesmo grupo que desde o início, que trabalhou e se filiou, né? Tanto que a maioria que estão filiados aqui nem apareceram nas reuniões ou para discutir o que estava acontecendo com o plano de carreira dos técnicos administrativos, com os docentes, a não reposição salarial há muito tempo, a inflação, os cortes de orçamento, não foram para a discussão. E nós tivemos esse movimento com o apoio dos colegas do Rio do Sul que chegaram lá e conseguiu pelo menos dar uma visibilidade que mexeu com os estudantes. Os estudantes que estavam lá queriam saber, estavam em roda, vinham perguntar, mas funcionários, técnicos administrativos que não, e docentes, tanto que houve bem baixa a participação do pessoal do Ibirama. O primeiro princípio é entender o que é coletividade. Se você não compreende o conceito de coletividade, você não vai conseguir trabalhar numa unificação para lutar pelos direitos de fato que a própria Constituição estabelece. Veja, por exemplo, é comum acontecer vizinhos brigar por causa de uma igreja ou por causa de uma coisinha, mas quando é para brigar por uma mesma coisa que vai beneficiar todos, não conseguem se unir. E essa é uma questão importante para entender a dificuldade que nós temos no Brasil de fazer com as pessoas que têm lá uma legislação que vai beneficiar a maioria da população, mas como nós brigamos são de partidos contrários, de coisas contrárias, não conseguimos se unir. Esse é um conceito fundamental para entender na coletividade. Então, quando eu estava na região do Alto Uruguai, que é a região norte do Rio Grande do Sul, né, que no local de nascimento, ali a formação é pequenos agricultores. Então, eu tive desde o início, desde os 12 anos, eu participava de reuniões de formações, discutindo projetos para melhorar a agricultura familiar. E aí vinha o movimento das barragens. A criação de barragens em rodas que iam tirar a propriedade dessas pessoas. Então isso levou uma organização de participar de grupos de jovens, mas não só por causa da igreja, mas como um movimento que nós formamos lá na nossa comunidade, grupo de jovens dentro da igreja, na comunidade, do salão, mas nós discutimos a questão da barragem, nós discutimos as questões da formação das legislações, discutia-se o direito à propriedade e por que muitos tem pouca propriedade e poucos têm tantas propriedades. Se a gente pegar por dentro do Rio Grande do Sul na agricultura, 2/3 do Rio Grande do Sul é latifúndio. Grandes propriedades. Como é que esse pessoal tem grandes propriedades de terra? Discutir dessas questões todas. E o norte, a região norte do Rio Grande do Sul com a serra litoral, tudo pequena propriedade. Mas a região Pampa, grande propriedade. E por que as cidades lá são pobres? Entender esse processo, mas tem grandes proprietários de terra, que nem Santa Rosa, o grande financiador aí do movimento do golpe, né? Bilionário agricultor, financiou dinheiro da mina. Por que ele quer mais terra para ele se ele já tem grandes extensões de terra?
dentro dessas concepções. Então, quando começa a discutir o que é direito à propriedade, e aí nós temos ali o primeiro assentamento de agricultor no Rio Grande do Sul, que é a Fazenda Noni, que foi em 1992, né? Que eu tive lá na Fazenda Noni, nós viemos da universidade, eu estava estudando em Ijuí, com o movimento do DCE Estudantes, se organizando com os pequenos agricultores, com a reivindicação da terra, onde saiu a reforma agrária, que começou a implementar a partir da Constituição de 88, através dessas organizações, para que existisse a coletividade. Está lá hoje a fazenda, que é a Fazenda Noni, que era improdutiva, a quantidade de famílias sentadas produzindo nessas questões que beneficiou uma boa parte da população. Então essa é a experiência principal. Se tu não trabalha com coletividade, tu nunca vai conseguir mudar as coisas, que é um dos lemas do Instituto Federal Catarinense, mudar os arranjos produtivos locais. Como é que você faz isso? Se não discutir a coletividade, nunca vai mudar esses arranjos produtivos locais. E isso passa para a organização sindical, tanto na área do funcionalismo público, como na área do sistema privado dos trabalhadores. Se os trabalhadores não entrarem nessa linha, se organizar, nunca vai conseguir mudar os arranjos. Sempre vai ter o grupo que vai dominar, impor as coisas, e eles são a minoria, e nós somos a maioria. Falando sobre a questão da informação, baseado no quê? Como experiência de professor, sempre os estudantes disseram na sala de aula, nós temos informações. Tu tem acesso à informação. O problema não é a informação, é como você interpretar essa informação, a capacidade que cada indivíduo tem de interpretação. Porque, se você dá um exemplo, você tem que se cuidar na hora de transar. A camisinha tá... Todo mundo sabe que tem que fazer isso, e por que engravido? São questões por quê? Não é problema de informação. O meio de comunicação, as coisas estão tudo aí no ar o tempo todo. É como interpretar essas informações que estão acontecendo. E a rede social está aí presente. As informações não se buscam se é verídica, se é verdade, se é mentira. E esse é o grande desafio para quem está dentro do sindicato. E dentro de uma educação, principalmente numa escola. Como chegar no colega e conseguir fazer com que ele entenda que tal legislação vai prejudicar ou vai beneficiar. E isso demanda muita interpretação, conteúdos significativos para ele entender. Como construir isso. Então, os grandes desafios dos sindicatos, no Brasil, porque o Brasil é um continente e tem uma variedade de pensamentos culturais, para você chegar... Com a experiência que eu tive do Rio Grande do Sul, a forma de organização lá, tanto que o sindicato dos professores lá do estado era tão atuante que não existia contrato determinado para professor. É por tempo indeterminado. Ninguém entrava sem ser aquele que entrasse por concurso. Ele permanecia no contrato. Chegando em Santa Catarina, o docente aqui é demitido em dezembro. Quer dizer, tem diferenças de atuações e concepções nessa questão. Então, os desafios são grandes. Tanto que a gente vê a concepção no Brasil sobre os direitos legislativos trabalhistas, né? A gente tem a formação das indústrias, mas a região sul é uma das que mais propõe a extinção dos direitos trabalhistas. Enquanto em outras regiões tem bastante ainda um movimento pela luta pelos direitos trabalhistas. E aí nós temos a questão do trabalho análogo que aparece, né? Dentro dos desafios que tem para a organização sindical. Como fazer essa disputa, esse diálogo? Está tão difícil de conseguir fazer, tanto que o Congresso Nacional Brasileiro hoje, 90% é a representação da elite brasileira, da oligarquia brasileira. Não representa trabalhadores. E os trabalhadores não enxergam isso. Por que não conseguem enxergar? É só por causa da falta de informação? Quanto curso é feito? Quanto é discutido? De que forma é discutido isso? Como levar as pessoas a entender essas legislações trabalhistas? Por exemplo, eu estou na CIS. Nós propusemos uma alteração na lei do afastamento. Que na legislação que está lá, tu tirou 30 dias para fazer um curso, tu tem que esperar 2 anos no mínimo para poder fazer um mestrado, doutorado. Nós encaminhamos através da CIS, entregue no sindicato de Concórdia, uma alteração da legislação. E isso nós fizemos debate, pelo menos os colegas, né, levaram para suas CIS locais discutir essa alteração da legislação.
O que isso beneficiaria? Para ficar 30 dias afastado, tu na legislação só ficaria 30 dias após cumprir esses 30 dias, já podia ter direito a fazer um mestrado, doutorado. Só que está parado lá no Senado. Essa legislação está na mão do Pedro Kuzai. Ele que encaminhou, não precisou passar para as comissões todas. Mas ainda não foi feita a alteração da legislação. E isso seria um princípio fundamental já dos funcionários estar juntos se organizando para debater. Organizando, isso aqui é um direito, gente. E as pessoas não percebem que isso vai beneficiar ali adiante. Ele sair num curso de formação de 30 horas e dali um mês depois poder ir fazer um mestrado, um doutorado, quanto altera a sua vida social, a sua qualidade de vida financeira, conhecimento, a estrutura de trabalho para ele, quanto isso vai alterar. Então, não basta, a informação chega para todo mundo, mas é como interpretar e como fazer essa discussão. Esses são os grandes desafios que eu vejo em qualquer região, independente do que aconteça. Se é aqui na região do Alto Vale, se é na região de Santa Catarina, é um grande desafio que nós temos, enquanto elemento sindical, porque as legislações estão sendo modificadas a roldão no Brasil. Mas as pessoas só vão perceber dali 10 anos quando são atingidos. E um exemplo claro disso é a reforma da Previdência. A reforma da Previdência para todo mundo, público e privado, aumentou no mínimo 10 anos. Não vai afetar todo mundo, não vai acontecer nada. 10 anos para mudança, se você parar e pensar. Que a aposentadoria, no mínimo, era pedida aos 55 anos. Hoje só aos 65. E se pensar no BPC, com que idade agora? 75. Não é mais 65. Olha as mudanças que, numa forma dos artigos, colocado lá, alterou 10 anos para um trabalhador. Isso significa morte. É baixa qualidade. E as pessoas tinham informação, tu entregava ali o texto ali, mas eles não conseguiam trabalhar, enxergar o que ia acontecer. Esse é um grande desafio, fazer as pessoas visualizar na simbologia como é que ele vai estar dali 5, 6 anos com essa mudança legislativa. E a lei trabalhista mudou muito com o Temer e com o Bolsonaro. Quantos direitos perderam? Então, o grande desafio é isso, fazer de volta a trazer que a representatividade dos trabalhadores tem que ser de trabalhadores. Não adianta votar no aquele que representa a elite. E aí tem que entender a classe social, né? É uma discussão importante para fazer. A que classe você pertence? E nós temos uns casos bem interessantes, que é o movimento de gênero, não sou contra, muito contrário, sou a favor, mas as pessoas que estão no movimento de gênero, alguns, não se identificam como pobres trabalhadores. Eles não vão defender essa causa. Eles só vão defender o que é beneficiário para ti. Eles não entendem a coletividade. A coletividade só chega a ponto de que eu consegui. A partir daqui que eu consegui, os outros que se lascam. E o movimento Brasil da ditadura militar, sem olhar vários que lutaram pelo movimento, derrubar ditaduras militares, quando eles conseguiram o expoente financeiro e se tornaram multimilionários, eles abandonaram aquela luta que tinham. De pegar várias pessoas que estavam naquele momento, porque na ditadura eles sentiram que iam perder espaço e iam ficar pobres. Então precisam ir para a luta. Eles foram, mas a população trabalhadora não foi. Ficou à mercê da sociedade. Então, se nós não identificamos a classe que pertencemos, nós nunca vamos conseguir unificar a luta, a busca, a esperançar pelas coisas que venham a beneficiar a maioria da população. E a maioria é trabalhadores, se a gente pegar no Brasil. Como experiência de sala de aula, a mensagem principal que a gente tem é você participar da coletividade. Se você não vem para a coletividade, você nunca vai buscar conhecimento. Quer queira ou não queira, o sindicato, o grupo que está dentro do sindicato, nas direções, eles têm a obrigação de trazer bastante informação. E essas formações é o fundamento para você entender o que é informação, o que é conhecimento. E como muda as relações. Se você não participar coletivamente, você sempre vai ser excluído.
Pode ser beneficiado individualmente em algumas coisas, mas 99% vai ser prejudicado. Ou participa, ou você vai ser excluído da sociedade sempre todo.